porque o Senhor é nosso Deus. Agradecemos pela chuva, agradecemos, Pai, pelo calor, pelo frio. Nós sabemos que todas essas coisas fazem parte, Pai, da tua criação, e que o Senhor não só criou, mas sustenta todas as coisas com a palavra do teu poder, Pai. Por isso que nós somos gratos por cada coisa que acontece, sabemos que vem do Senhor. Abençoe essa aula de hoje, abençoe quem vai assistir essa aula depois, abençoe as irmãs que já entraram e os que vão entrar daqui a pouco, e os que vão estar assistindo mais tarde. Abençoe os que estão presentes aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje, então, nós terminamos de falar. É um assunto tão assim, vasto, o assunto sobre o milênio, que daria para mais aula, né? Mas como que eu quero que vocês tenham curiosidade também de procurar em outros livros, como eu falei já para vocês, Isaías, vocês vão encontrar bastante, ler o livro de Isaías, vocês vão ver ali, embutido naquelas profecias, vocês vão ver mencionar o reino de Cristo. E eu vou dar também para vocês uma apostila, um livro lá em PDF, e vocês podem continuar os estudos de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, é um assunto que dá para muito tempo a gente continuar estudando sobre o milênio, mas hoje nós vamos ter outro, hoje a gente já vai para frente, né? E terminando o milênio, a gente já falou que no final do milênio, Satanás vai ser solto e ele vai sair a enganar as nações que estão pelos 4 cantos da terra. Então, isso significa que depois de tudo que aconteceu, nesses 1000 anos, a terra foi povoada de novo. Olha quantas gerações tem em mil anos, né? Então, tinha gente, e nós sabemos também que foi um tempo de perfeito, né? Cristo julgando com vara, fala com vara de ferro, significa com justiça, com retidão, e todas as coisas naquela perfeição, naquela maravilha, e mesmo assim teve pessoas que não vão ter, né? A gente tem mania de falar como se fosse passado, porque quando a gente lê na Bíblia, então, às vezes, algumas vezes eles falam, falado desse jeito, porque o João, ele viu essas coisas ali, né? Então, ele relata conforme ele estava vendo, parece que já passou, mas para nós ainda é futuro. Então, a gente viu que não é um lugar perfeito, sem existência do mal ali, que vai fazer uma pessoa aceitar Cristo como Salvador, né? Na verdade, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo e o livre-arbítrio do homem. Então, Deus continua na sua graça, continuou na sua graça durante o milênio, todos os salvos pregando, e mesmo assim, o que vai acontecer é que muitos ainda não vão aceitar a Cristo como Salvador. Muitos vão, né? E quando Satanás for solto por um pouquinho de tempo, ele vai juntar muitas pessoas para fazer um exército e vir contra Jerusalém para destruir Cristo de novo. E aí, dessa vez, lembra que na Batalha do Armagedon, Cristo vence os exércitos com o quê? Com a espada da boca dele. E dessa vez vai descer, depois do milênio, quando tiver essa guerra é chamada de Guerra de Gog e Magog. É chamada assim porque tem nações que fazem parte, que hoje, não dá tempo de eu falar de tudo isso aí, que é bem vasto, mas tem nações hoje, entre elas está o Irã, Turquia, algumas nações que, se você for ver lá atrás, fazem parte dessa guerra, dessas nações mencionadas como
aquela confederação de Gog e Magog, que vai se reunir contra Cristo e ir em direção de Jerusalém para destruir a Cristo, mas dessa vez desce fogo do céu e destrói a todos. E a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Depois que tudo vai ser, né, terminado, como a gente viu na aula passada, nós vamos ver que vai ter o trono branco. Então, entre o final de tudo isso, dessa guerra, purificação, a restauração de todas as coisas, lembra que eu falei para vocês? E a julgamento das nações, para ver quem que vai entrar para o milênio ou não. Depois de tudo isso daí, nós vamos ler no capítulo 20 e versículo 11. Do 11 até o 15, esses versículos do 11 ao 15 é o julgamento final. Se alguém perguntar para vocês assim, aonde que está? Descarregar. Aí, ou você pode falar julgamento final, ou trono branco, e também no grego ele se chama de bema, que é o tribunal que vai julgar os ímpios, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando Jesus vier arrebatar, no arrebatamento, vão ser ressuscitados os corpos daqueles que morreram salvos. Quem não morreu, quem morreu sem Jesus, vai ficar aguardando os 1000 anos lá. A hora que terminar o milênio, aí sim vai ser instaurado esse trono branco para julgar aquelas pessoas que morreram sem Jesus. Agora, o incrível é que a gente vai ver aqui que essas pessoas vão ser ressuscitadas e vão ter um corpo. E vocês vão entender por quê, tá? Vamos passar para ver se esses versículos estão ali. Se eles estiverem ali. Os versículos, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque está pequeno ali, eu não consigo ver. Ó, então, anota na Bíblia de vocês, para vocês saberem onde que está escrito que vai ter um julgamento final. Está no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 em diante. E vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem que é esse um? Jesus, né? E vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Esses pequenos e grandes aqui, a gente fala, nossa, vai ser criancinha, né? Pequenos, os poderosos, né? E os mais simples. A Bíblia fala que vai haver o julgamento dos anjos que se rebelaram contra Deus nesse dia. E vi mortos, pequenos e grandes, quer dizer, os poderosos desse mundo, que achava que era tudo de bom, morreu sem Cristo, já estão sofrendo no inferno, e o inferno vai devolver aquelas pessoas, as almas daquelas pessoas, que vão retomar os seus corpos, e vão ter um corpo também, igual que eles tinham, igual que aconteceu com a gente, vai acontecer com eles, só que no sentido de que nós vamos ter um corpo perfeito, que vai viver para sempre em perfeita alegria e saúde e tudo mais. Eles vão receber um corpo também que não vai se deteriorar, quer dizer, não vai morrer mais, porque já é morte. Eles vão ser julgados no corpo e eles vão depois para o lago de fogo, porque eles vão sair do inferno, e eu já falei para vocês que o inferno e o lago de fogo é 2 lugares diferentes. O lago de fogo é pior do que o inferno, né? É o estado final, é o estado final. Então, lá, aqui já está escrito, não precisa nem de eu falar, ó. E vi mortos, pequenos e grandes, está lá, maior, e abriram um livro, ó, presta bem atenção, e abriram-se os livros, quer dizer que tem mais que um livro, né? E abriu-se outro livro, olha, tem destacado aqui, livros, e depois, e abriu-se outro livro. Parece que esse livro aqui está fora desses outros livros, porque ele é um livro importantíssimo, que é o livro da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí eu quero mostrar para vocês Romanos 12, o Daniel está pondo lá, vai ser ótimo. Romanos 2:12. Olha lá o que fala nesse. Vocês podem até anotar aí juntamente na Bíblia de vocês, vocês podem anotar juntamente nesse capítulo, esse Romanos 2:12, porque eles vão ajudar você a ter esse entendimento. Olha, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, eu acredito aqui que vai se abrir o livro da lei. Tem muita gente que acha que vai ser salvo por causa da lei. Então, vai mostrar para eles a incapacidade que o ser humano tem de cumprir a lei. E por isso que Cristo veio. Então, por que tem que ter esse julgamento? Porque nem aqui no mundo ninguém pode ser condenado sem um julgamento. Ninguém pode ser condenado sem saber o que ele fez de fato. Isso é injusto. Né? Isso acontece, mas é injusto. Por quê? No livro de João, capítulo 3, versículo 18 até o 21, nós vamos ver por que haverá esse versículo, esse trono branco e esse julgamento. Olha lá. Quem crê nele quem? Jesus. Quem crê nele não é condenado. Então, esse trono branco não é para os crentes. Os crentes já passaram pelo tribunal de Cristo, somente para ser julgado o que foi feito através desse corpo, para receber seus galardões. Então, quem crê nele não é condenado. Então, a gente não está aqui. Hã? Só. Então, não tem esse julgamento aqui, não é para quem é crente, para quem aceitou Cristo. Então, agora, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o 19. Aí vem a condenação. É como se fosse ali a pessoa está ali diante do tribunal, daquele trono branco, e ele vai saber por que ele está sendo condenado. Né? E a condenação é esta, e vem a explicação, olha, né? Você está sendo condenado por quê? Porque a luz veio ao mundo, a luz é quem? Jesus. Pela impossibilidade do homem ser salvo por si mesmo. Então, a luz veio ao mundo, que é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, você está sendo condenado porque você escolheu. Não é Deus que escolheu para você. Você tinha o livre-arbítrio, e é bom a gente usar isso quando a gente vai evangelizar alguém. A gente falar assim, olha, não é Deus que manda a gente para o inferno, não. Ele preparou tudo para você ser salvo, mas você tem a liberdade de escolher se você quer passar a eternidade com ele ou se você quer passar a eternidade banido. Tem um versículo que fala que quem rejeita Cristo vai ser banido da presença de Deus. Banido. O inferno, eu acho que uma das coisas que vai ser triste no inferno, nesse lugar, é a ausência da presença de Deus. Porque foi isso que Cristo sentiu quando ele estava no Calvário, e ele disse, Pai, por que me desamparar? Porque foi a dor mais cruel que ele sentiu, além da dor física, foi esse momento de separação. Porque Deus o Pai teve que separar do Filho por um instante, porque sobre ele estava todo o nosso pecado. Ele se fez pecado por nós, para que a gente pudesse ter vida com Deus. Então, todo mundo que chegar diante do trono branco vai receber, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, que é Satanás, que é o sistema desse mundo, porque as obras eram más, é a natureza, né? Porque o estado perfeito do milênio não fez ninguém ficar bom.
O Éden tinha tudo que era bom e não, não foi suficiente, porque o homem deseja coisas más. Aí o 20, que todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quando você quer continuar, por que as pessoas não aceitam Cristo e não se arrependem? Porque elas amam o pecado. E elas sabem que arrependimento é dar meia volta do que você está fazendo e ter uma nova vida. Arrependimento é concordar, eu estou errado, Deus está certo, eu preciso mudar. Arrependimento não é lamentar e chorar porque já passou. Arrependimento é falar, não, agora eu descobri a verdade, eu vou seguir a verdade, o que ficou para trás eu não quero mais. Então, as pessoas que amam as trevas, elas não vêm para a luz, porque a luz, se você joga a luz em alguma coisa que está feia, ela vai ser manifestada, você vai ver. Se for também algo bonito, a luz ela revela aquilo que é de fato está acontecendo. Então, quem gosta do mal, quem ama o pecado, ele odeia a luz, ele odeia Cristo, ele odeia nós. Por que a gente é, às vezes, tocado, dado uma casa, como a gente já foi tantas vezes, pessoas trataram mal quando a gente estava entregando um folheto, ou quando a gente vai falar de Cristo com um amigo, ele trata a gente mal. Por quê? Quando a gente vê muitas perseguições pelo mundo afora, com quem está pregando o evangelho, tudo isso é porque eles não querem que essa luz de Cristo incomoda, porque ela mostra, ela revela o pecado que eles tanto gostam, eles não querem mudar. Então, nesse dia, diante do grande trono branco, vai ser dito, né? Aquele que odeia a luz, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas pela luz. Que a luz vai mostrar, perigo. Eu lembro quando eu morava no sítio, muitas vezes a gente ia andar à noite e meu pai pegava aquela lanterna, um farolete assim, né? Uma lanterna, e ficava olhando, porque às vezes tinha cobra, né? Na estrada mesmo, estrada batida. Muitas vezes a gente estava indo para estudar à noite, quebrava o carro, tal, a gente tinha acabado de chegar a pé, e ele falou, sempre carregava uma lanterna, porque uma vez a gente viu uma cobra na estrada mesmo, a gente carregando as bolsas, acabando de chegar em casa, e ela atravessando assim uma cascavel. Então, aquela lanterna jogou luz em cima do perigo para livrar a gente. Quem não quer mudar de vida não vai vir para a igreja, não quer ouvir o que você tem para falar, porque ele quer continuar do jeito que está. Mas nesse dia vai ser jogado luz em cima do pecado dele, porque ele vai ter que saber por que ele está sendo condenado. Não é porque Deus vai jogar ele no inferno, foi a escolha que ele fez. Então, eu estava no velório lá da mãe do irmão Edinho, e o Valdir falou uma frase que eu fiquei pensando sobre ela. Ele falou, olha, o que eu vou falar aqui agora não serve mais para a dona Nina, que está aqui, que já morreu, mas ela serve para quem está aqui ouvindo, porque ela está aonde ela escolheu em vida. A gente não sabe, né, sobre a vida espiritual dela, porque ela não era da igreja, mas o filho dela disse que falou muitas vezes de Cristo e que ela aceitou a Cristo. Então, essa pessoa que está ali, ela vai estar onde ela escolheu, o destino que ela escolheu quando ela estava aqui. Então, esse dia vai ser para manifestar também. Por que eu fui para esse lugar? Você foi porque a luz veio ao mundo, mas você amou mais as trevas, o sistema do mundo, Satanás, do que a luz que era Jesus. Porque as suas obras eram mais más e você amava aquelas obras, você não queria mudar. Então, esse aí é o resultado das suas obras. Então, quando fala aqui que abria livros e livros, então, nesses livros continha, por que eles receberam um corpo? Porque nós vamos ser julgados
Os salvos vão ser julgados pelas obras que eles fizeram através desse corpo, né? União de corpo, lembra? Quando a gente usa o nosso corpo físico para fazer a obra de Deus aqui na Terra, então, o tribunal de Cristo, as nossas obras vão passar pelo fogo. Se elas não se queimar, nós vamos receber galardão. Então, nós vamos estar lá fisicamente, com o corpo glorificado, recebendo as nossas coroas, ou a gente vai, né, vai pegar fogo na nossa obra, porque não era uma obra verdadeira, mas nós vamos ser julgados não para o inferno, mas para isso. Eles também vão ter um corpo, porque eles vão ser julgados pelas obras más que eles fizeram aqui através do corpo. Entendeu? Então, abri o livro da lei, olha, tá vendo? Quem era religiosíssimo e achava que estava na luz, mas não estava na luz porque estava pensando que estava guardando a lei e não estava guardando a lei. Né? Aí, no capítulo, vamos lá agora, Daniel, no capítulo 1 e 36 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, nos últimos versículos, ele fala da depravação do homem. E é uma lista imensa. O pastor João falava que esse capítulo 1 de Romanos era o retrato falado do homem. Por quê? Porque vai falando tudo que o homem é, né? Que o homem foi entregue às suas próprias consciências, a fazer o que era mal, né? Porque eles não quiseram saber de Deus, então Deus entregou eles. E aí vai falando, né? Que eles mudaram, aqui eu falei 27, mas do 27 em diante vai falando, né? E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Deus falou, é como você fala para uma criança, não vai aí não, que você vai cair. Aí não vai aí não, você vai falando, aí você deixa e fica olhando, daqui a pouco ela vai e se arrebenta, né? Então, Deus entregou, ele falou, é assim que vocês querem, vocês vão poder ter a liberdade de escolher. Mas no 32, vamos ver o 32, olha lá. Os quais, depois que falam, você pode ler depois em casa, todos esse retrato falado do homem sem Deus. Aí no último versículo ele fala, os quais, conhecendo o juízo de Deus, Deus colocou no homem a consciência para ele saber que ele está errado. O homem, mesmo sem o Espírito Santo, sem aceitar Cristo, ele sabe que está errado. Não é? Ele sabe que está errado quando ele peca. Então, ninguém, por isso que a Bíblia fala nesse capítulo aí mesmo, fala que o homem se tornou inexcusável. Significa assim, indesculpável. Ele não tem como ele se defender, porque Deus colocou no coração dele a consciência. Ele sabe muito bem, pela consciência dele, mesmo que cauterizado pelo pecado, ele sabe quando ele erra. Não é só, eu não passei a entender que eu estava errada só quando eu aceitei Cristo. Eu lembro muito bem que eu fazia coisas que eu sabia que os meus pais não queriam que eu fizesse, que eles reprovavam, que não era certo perante Deus também, mas eu queria fazer aquilo, então eu queria viver nas trevas. Mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu queria andar na luz, então eu ia me esforçando para deixar de lado aquilo lá que não fazia parte da minha vida. Então, todo ser humano sabe que um dia vai ter um juízo. Porque o próprio Espírito Santo que está aqui no mundo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Eles têm conhecimento. Quando eles são convencidos, quando a gente foi convencido de que do pecado, que a gente é pecador, e a justiça é fazer o que Deus manda e a gente não está fazendo, que Deus é justo, e que ele vai trazer a juízo, vai ter um julgamento, quando a gente é convencido, a gente aceita Cristo.
Mas, às vezes, as pessoas sabem de tudo isso, mas, mesmo assim, elas querem andar nas trevas. Mas elas sabem, porque, olha lá, os quais, depois que fala, depois se vocês quiserem ler lá, fala tudo aquele monte de pecado, de coisas horríveis que o ser humano é capaz de fazer. Ali é o retrato falado do homem sem Cristo. Aí diz assim, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também se agradam dos que o fazem. Então, essas pessoas têm prazer no pecado, mesmo conhecendo o juízo de Deus. Então, no dia desse julgamento, talvez Deus traz um dos livros, né? Isso aí é o meu pensamento. Um desses livros que serão abertos são os livros de que eles tinham consciência do juízo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amavam o pecado que eles praticavam, não somente amavam o que eles faziam, mas amavam também aqui, quando eles viam alguém praticando aquelas coisas. É. Então, aqui voltando para o livro de Apocalipse, no versículo 12, então abriu-se livro, e o livro mais importante, gente, que abriu foi o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, né? Tudo. E deu o mar os mortos que nele havia. Até o mar, aquelas pessoas que foram sepultadas lá no mar, ressuscitou. Já pensou? Ah, mas será que tinha ainda os peixes comeu? Ah, se tiver um DNA daquela pessoa, Deus transforma ela num... Porque ele não fez o Adão do pó da terra? Ele pegar um... Tem pessoas que estão tentando clonar né? Eles querem chegar num ponto de clonar uma pessoa para se tornar imortal. É. O homem Deus fez o homem parecido com ele, com sabedoria. E o homem consegue fazer coisas incríveis, né? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Deus não quer, ele faz igual ele fez quando ele desceu na Torre de Babel e acabou, né? Acredito que isso não vai acontecer. Mas o homem consegue fazer um órgão com uma célula lá, já estão fazendo isso, né? Tentando desenvolver um órgão para poder colocar numa pessoa. Não muito tempo, eu acho que a ciência vai se multiplicar e isso aí vai se tornar possível. Deus, então, ele pode pegar algum resquício que ficou lá no mar, ressuscitar a alma daquela pessoa que sai lá do inferno, encontra e vai se prostrar no tribunal, no trono branco, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. O nosso joelho já se dobrou lá no arrebatamento para adorar Cristo e falar: Cristo, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor me salvou, né? Adorar Ele, mas essas pessoas vão se dobrar diante do trono branco e falar: o Senhor tinha razão, eu fui um tolo de não ter aceito o teu plano para a minha vida. Então, deu o mar os mortos que nele havia, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Está vendo? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Nessa hora vem tudo, né? Porque nossos pecados foram apagados pelo sangue de Cristo, foram cancelados. A letra, né? A cédula que era contra nós, a dívida, foi cravada na cruz pelo sangue de Jesus, tudo ficou limpo, algo mais que a neve, igual aquele hino. Então, Jesus disse: dos seus pecados, das suas iniquidades, eu não lembro. Ah, mas e aquilo lá? Não lembro de mais nada. Por que ele é muito velho, esquece? Não, ele quer, tem o poder de apagar, de não querer saber. Agora, essas pessoas que vão ser julgadas, vai ser trazido tudo, tem que trazer tudo. No julgamento tem que ter as provas. Você já imaginou a vergonha
Das, já imaginou a vergonha de Deus trazer tudo, a cena que a pessoa, olha, você podia estar livre disso, tudo isso aí. E agora aqui, olha que legal, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não, aqui no 14, vamos ler o 14. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Nós fomos livres da segunda morte, por isso a gente morre uma vez só. A gente nasce duas vezes. Nascemos da carne e nascemos do Espírito quando aceitamos Jesus como Salvador. Mas morremos só uma vez na carne. E se Cristo voltar, nós não vamos morrer nenhuma vez. Se ele voltar e a gente estiver vivo. Agora, quem não aceita Cristo, ele nasce uma vez só. Nasce só da carne, mas ele morre duas vezes. Morre fisicamente e morre, aqui fala que e a morte e o inferno. Você vê que o inferno e o lago de fogo não é a mesma coisa, porque a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, quem não foi achado, depois de ser julgado e mostrado por que eles estão ali, abre o livro da vida. E o nome da pessoa não está escrito no livro da vida. Então, ela é lançada, aí vem a condenação dela, que é o lago de fogo, e aonde a pessoa cai lá e não sai mais. Diante disso aqui que a gente está vendo, nós precisamos de ter uma alegria tão grande. Lucas 10:16, Daniel, se você puder pôr para mim. Capítulo 10 do livro de Lucas mostra que todos os salvos devem ter uma alegria diante desse versículo aqui. Porque Jesus mandou os apóstolos sair e eles voltaram, eles voltaram super alegres, porque Jesus deu o poder para eles fazer milagres. Será que eu errei aqui, Lucas 10, 16? Não é? Não é esse não, Daniel, é aquele um. Eles voltaram tão alegres, porque os demônios se sujeitaram. Isso aí. Olha lá, Lucas 10, 17. E voltaram 70 com alegria. A alegria deles estava no que eles conseguiram fazer. Eles falaram, a gente é poderoso. Olha só o poder, que é o que as pessoas estão buscando hoje. Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha lá só o que é isso. Nós estamos muito poderosos. Aí, 18, 10, 18. E disse-lhe, Jesus disse, e eu via Satanás como um raio cair. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Próximo. Mas acho que não é esse, não, Daniel. É no Lucas. Mas tudo bem, está aí por perto. Ó. Eis que vou dar, ele falou, ó, eis que vou dar poder para pisar em serpente, escorpião, tudo isso aí. 20, vamos ver se é o 20. Isso aí, chegou aí, ó, eu anotei aqui, eu não tenho errado. Mas não vos alegrei, ele falou, eu vou dar poder para vocês fazerem um monte de coisa. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Tem outra versão que fala, pelo teu nome está escrito no livro da vida. Então, a alegria de uma pessoa, de um crente verdadeiro que conhece a palavra de Deus, não é ele ter poder para fazer isso, fazer aquilo. É o seu nome estar escrito no livro da vida. E saber que você não vai morrer pela segunda vez, morrer a segunda morte, mas que você vai viver no céu, nas ruas de ouro, na presença de Deus. Então, a alegria nossa deve ser do nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso aí é um combustível, é uma energia para a gente levar essa vida aqui, de pensar, olha, eu não sou mais condenado, eu creio no Filho de Deus e não tem nenhuma condenação, já não resta mais nenhuma condenação para mim. Meu nome está escrito lá no livro da vida. Então, o dia que eu chegar lá,
está escrito lá, Sônia, aí Jesus fala, vem, entra, Sônia. Muito bom isso, né? E não sei se eu li esse versículo que eu anotei aqui, João 5, 28 e 29, deve ser importante. Vamos ver lá, Daniel, o que é. 28, 29, espero que eu... Olha lá, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, o que é fazer o bem no sentido de ser salvo? Não é as nossas obras, é fazer o que é certo, que é crer no único Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Esses são os que aceitaram a Cristo. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, não está só aqui no livro de Apocalipse, mas está em outros versículos da Bíblia, fala sobre esse dia. Esse dia vai ser um dia muito terrível, porque vai ser julgado aqueles que rejeitaram a Cristo. Né? E nós precisamos de se alegrar, de nos alegrar hoje, nesse versículo, aquele que não foi achado, porque o nosso nome está escrito lá. Isso aí nos dá segurança de viver. Então, Jesus falou, olha, se alegra porque teu nome está escrito no livro da vida, rapaz. E às vezes, hoje eu vi um vídeo tão legal, gente, que o pastor estava falando assim, ó, e entrou assim, do nada no meu Instagram, e ele estava falando assim, você acha que Jesus morreria para te dar um carro novo? Você acha que Jesus morreria naquela cruz para te arrumar um casamento? Embora todas essas coisas são consequências daqueles que servem a Deus, daqueles que andam na presença de Deus, é claro que vai ser abençoado. Ele falou assim, olha, não há aquele que tenha deixado pais e mães e bens e isso, que não receba nessa vida 100 vezes mais em vida eterna. Deus, a gente vê a bênção de Deus naqueles que estão servindo a Cristo e obedecendo a Ele. Então, Deus abençoa sim. Só que se o intuito daquela pessoa for isso, só isso, a Bíblia fala que aquele que busca Cristo só para essa vida é o mais miserável de todos os homens, é o mais pobre. Então, isso. Aqui foi falado que essas coisas são tão pequenas e insignificantes que os incrédulos também podem possuir casa, carro, bens, muito mais que nós. Né? A gente tendo o suficiente, a gente já está tendo o que a gente precisa. A Bíblia fala que é para a gente estar contente. Se você tem com o que comer, o que se vestir, Deus tem sido tão bom que Ele dá até muito mais para nós. Mas isso daí não deve ser o objetivo da nossa vida. Porque Ele falou que Jesus não morreria para dar uma vida para você que de rico, igual esse evangelho tão pequenininho que está sendo pregado, que não é um evangelho, é um evangelho anátema, né? Que as pessoas estão pregando outro evangelho, estão falando o nome de Cristo para falar que você pode ser rico, que você não pode sofrer, você tem que, se você passar por alguma dificuldade aqui nesse mundo, você tem que rejeitar, você tem que não sei o quê. Gente, a palavra de Deus fala que Jesus passou por tantas coisas terríveis aqui nesse mundo, ele venceu a morte, e aquele que crê nele, assim como ele venceu, a gente vai vencer e vai um dia estar lá. Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Não que a gente não possa ser abençoado aqui nessa vida, mas não deve ser o nosso objetivo de vida, não. Jesus jamais desceria do céu e deixar toda a glória dele e vir aqui se sujeitar a tudo que ele se sujeitou para poder dar um carro novo para a gente, para poder dar uma mansão, para a gente ficar rico aqui nesse mundo. Nós não somos aqui desse mundo, nós somos peregrinos aqui. A nossa mansão, a nossa
riqueza está no céu. E a hora que a gente entrar pelas portas, a gente nunca mais vai sair de lá. Eternidade. Hã? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem que Deus está preparando para aqueles que o amam. Essa deve ser a nossa ambição, essa deve ser a nossa vontade de chegar lá. Né? E não ficar aqui preso nesse mundo. Hoje eu estava conversando com a minha neta, e ela me falou um negócio. Ela falou alguma coisa, por que que. Ela me fez uma pergunta interessante que me levou a falar que eu estou falando aqui, algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Eu estava tentando, ela me fez uma pergunta e eu estava tentando falar para ela por que nada é nosso. Nada é nosso. Ah, mas por que nada não é nosso? Eu disse, porque, olha, a gente usa tudo, a gente pode usar, eu uso essa casa aqui, eu falei para ela, eu uso essa casa, mas quando eu morrer, tem jeito de colocar essa casa junto comigo, porque ela é minha? Aí ela falou, não tem jeito. Eu falei, olha, ontem nós fomos ver a dona Nina, que faleceu. Ela tinha coisas na casa dela que ela gostava, mas estava lá junto com ela, ia com ela. Tem jeito. Eu estava falando para ela que tudo é de Deus. Ela falou, mas tudo é de Deus, tudo é de Deus. Por que tudo é de Deus? Porque tudo foi ele que criou, ela falou, mas as coisas que o homem fez depois, ele fez com a matéria-prima que Deus criou. Usou a sabedoria que Deus criou e transformou e fez essas coisas aqui. Mas não é dele. Porque ele consegue levar depois que ele morrer? Ela falou, não, é mesmo, né? Não consegue. Eu falei, não. Então a gente usa desse mundo, mas quando a gente vai embora, e tudo fica aqui. Só mordomo, só cuidadores daquilo que é de Deus. Então nós não devemos deslumbrar as coisas aqui desse mundo. Tá? Deixa eu ver que hora que é. Já está terminando a nossa aula. Não vou deixar vocês cansados. Tem mais alguma coisa aí, Daniel? Então, vamos passar esse slide, né? Deixa eu olhar aqui para frente, que eu estou. Aqui fala quem será julgado, né? Olha lá, essa é uma boa explicação. Salvo o fim do milênio, vão decidindo a Nova Jerusalém, né? Que eles vão ressuscitar, aceitar Cristo. Ímpios, todas as épocas vão ficar. O filho se assentará juntamente com o pai em seu trono para julgar, mas o pai é uma figura majestosa em todo conseguinte referência. Então, isso aqui, esses versículos aqui, você pode ler depois, mas uma coisa que eu queria que vocês lessem, a gente vai ver aqui, lembra quando eu falei que os grandes mortos, os grandes e pequenos, ali fala, no 2 Pedro 2,4, fala dos anjos caídos, né, que vão ser julgados. Deixa eu falar. Se você quiser pôr ali, Daniel, 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Então, aqueles anjos que entrou pela cabeça de Satanás, eles vão ser julgados nesse dia. Né? Então, vamos ver se eu alguma coisa. A presença do livro da vida será necessária na condenação daqueles que alegarão mérito das suas obras, tá vendo? Mas eu fiz obras, não vai ter gente que vai falar isso? Porque tem pessoas que estão vivendo aqui acreditando na falsa ilusão de que eles não são ruins o suficiente para ir para o inferno, porque eles fazem boas obras, eles erram só de vez em quando. Então, a presença do livro da vida
será necessária na condenação daqueles que alegarão os méritos das suas obras, quando deveriam ter aceito a Cristo como seu Salvador. Fato que teria colocado seus nomes no livro do Cordeiro. E os ímpios serão julgados segundo as suas obras pelos relatos dos livros. Os registros serão abertos e lidos para determinar o castigo. Ai, que ruim, né? Tem mais? Olha, eu falei um monte. Então aqui, muitas vezes, é legal essa parte aqui também. Está lá na apostila que eu dei para vocês, vocês vão poder ler lá. Muitas vezes vocês me perguntam assim, mas, gente, e aquelas pessoas que a gente que não veio para a igreja, que não conheceu, que não aprendeu? Tem tanta gente que ainda acha Deus culpado. Não, Deus é ruim de fazer isso. Eles vão para o lago de fogo. Então, aqui tem uma pequena explicação nesse slide que o Daniel vai pôr depois para vocês verem, para quem está online. Daí você está pondo também, né, Daniel? Então, você vai ver que Deus fala de diversas formas. Deus fala pelo universo, né? E a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. No firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz menção de outro dia. Então, tudo que acontece faz o homem ficar indesculpado. Porque faz ele pensar, gente, só pode ter um Deus que eu não conheço. Só pode ter um Deus que eu não conheço aí, eu preciso conhecer. Tem um senhor que já faleceu há muitos anos, que o pastor João falava dele, a Márcia deve lembrar, que ele chamava Francisco Santiago, né? E ele morava lá no interior do Amazonas. E ele era seringueiro, tirava a borracha da seringueira, né? Bem matuto mesmo. E aí ele só tinha uma página da Bíblia, que era Gênesis capítulo 1. E ele lia aquele lá, os outros falavam, isso aqui é o livro de Deus, tal. E aí ele lia e ele falava, mas o que será que é isso, né, tal. Aí ele pegou um dia e ele falou assim, olha, se existe um Deus que está falando aqui, eu quero conhecer o Senhor. Que ele ajoelhou lá no meio da mata que ele estava trabalhando, ele falou, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Não passou 2 meses, chegou a primeira caravana dos missionários batistas da Missão Batista da Fé, que começou esse trabalho que a gente tem aqui. Aí os missionários evangelizaram ele era analfabeto, e mesmo assim, ele semi-analfabeto, né? Ele sabia ler pouquíssimas coisas, ele foi aprender a Bíblia, aprender a ler melhor, aprender a conhecer com esses missionários, e ele se tornou o primeiro pastor da Igreja Tabernáculo Batista de Manaus, a qual abriu esse trabalho aqui em Cornélio. É mole isso? Isso aí há uns 60 anos atrás. Esse homem já morreu, mas ele deixou esse legado. Com um pouco mais de tempo, chega o pastor João lá em Manaus também, e o pastor começou a trabalhar junto com esse homem, pastor João, que foi o nosso pastor. E aí eles tiveram essa brilhante ideia de vir aqui em Cornélio e abrir esse trabalho. Tudo começou com um homem que olhava a mata, olhava as árvores, não tinha ninguém para conversar, trabalhava solitário, mas ele falou, se tem um Deus, eu quero conhecer. E Deus se manifestou para ele através desses missionários. Então, Deus fala através da percepção. Olha só, esse versículo está em Romano, fala que, porque o que de Deus se pode conhecer neles, é o capítulo que eu falei, nos homens, né? Se manifesta, porque Deus se manifesta de alguma forma. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, como seu eterno poder se entende claramente nas coisas pelas coisas que se veem, pelas coisas que
foram criadas. Então, os homens ficam indesculpáveis, porque eles olham, a criação de Deus manifesta Deus. Aí os indígenas lá, pois eles têm poder, eles conseguem buscar, porque Deus colocou aqui no homem uma necessidade de conhecer ele. E os indígenas não criam deuses para eles? Os homens não criam ídolos para eles? Então, por que eles não têm a capacidade de entender Deus? Se tem um Deus que fez tudo isso aqui, eu quero conhecer. E Deus fala na consciência do homem também, né? Fala que porque quando os gentios que não têm lei fazem as coisas que estão na lei, não tendo lei, para si para si mesmo é como se fosse lei, os quais mostram seus corações testificando junto com a consciência em seus pensamentos e acusando ou defendendo no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Cristo. Porque na consciência da gente fala, igual eu comentei no começo da aula, e quando eu não era salva, eu sabia quando eu estava errando. Você também sabia. A gente erra, não é verdade? A gente fala assim, eu não era crente e tal, então eu fazia essas coisas. É claro que quando você não tem o Espírito Santo que te controla, que te dirige, você fica sem freio, né? Você fica sem freio. Quando você tem Deus, você tem temor de Deus. Aí você começa a ficar sábio, é o princípio da sabedoria. Mas você tem a consciência que isso é errado. Você só não quer parar de fazer, mas todo mundo tem. Então, Deus, o homem vai ser, Deus tem os métodos dele de se manifestar. Ele se manifesta através das coisas que foram criadas, ele se manifesta através da consciência nossa, ele vai se manifestar através de outra pessoa que vai falar de Cristo, como o seu pastor Francisco Santiago. De alguma maneira, todo mundo vai saber que existe um Deus. E no dia do juízo, ninguém vai poder se livrar com desculpinha, não. Bom? Então, nós vamos encerrar aqui. E tem só um versículo que eu esqueci de marcar aqui, mas se vocês lembrar, depois vocês procuram, que fala que Jesus Cristo ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, né? E o último inimigo a ser vencido é o quê? A morte. Então, a Bíblia fala aqui, né? No capítulo 20, 14, ele diz assim que a morte e o inferno. Olha lá. Não, não é esse não. Mas esse aí pode deixar ele aí. Fala assim que ele vai reinar até que ele coloca todos os inimigos por escabelo, por baixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Vocês usar a palavra-chave aí, talvez vocês achem. E vocês usar o último inimigo que Jesus vai vencer, esse aí é bom para nós encerrar nossa aula hoje. Vendo aqui que nesse capítulo 20, versículo 14, Jesus está cumprindo isso que ele falou. Porque nós vemos aqui que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Quando fala esse versículo, significa que o último inimigo, Satanás, os falsos profetas, tudo que era de ruim foi pecado que ele venceu, tudo foi destruído e até a morte foi lançada. Vamos ver, deixa eu. Vocês acharam? É o Apocalipse? Coríntios? Olha lá, ó. Olha isso, é esse versículo que eu queria, gente. Olha lá. Anota aí junto desse capítulo aqui, até eu vou anotar aqui. Ó, 1 Coríntios
15, 26. Olha só. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, aí você lê em seguida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. Todos os inimigos de Cristo foram destruídos, e Cristo vive para sempre, e nós viveremos. Isso, olha, põe lá o 27, Daniel. Ah, o 19, né? 15, você achou também? Vamos, tá, vamos por ele também. Espera aí que eu peço para o Daniel por lá, Márcia. Olha lá, ó. Esse é o que eu falei, ó. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, essa vida aqui, né? Márcia, qual que é? Salmo 110, Daniel, versículo 1. 110, 1. Vamos ver lá. Olha lá. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse aí é o que eu queria também. Assenta-te à minha mão direita, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, o pai dizendo ao filho, senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado, a morte. E aqui se cumpre esse versículo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou. Nós viveremos, Cristo vive, nós viveremos. Que Deus abençoe cada um de vocês, os que vão ver a aula depois, os que estão presentes aqui, e também os que estão aqui online, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. A Gabriela entrou aqui, ela dormiu, perdeu o horário. É, né? Oi, gente. Põe ela ali no telão para ela passar vergonha, Daniel. Desculpa aí, hein, gente. Foi sem querer. O Daniel está aqui. Muito bem. Essa menina aí, Gabriela, é minha filha, viu? Dormiu muito e veio na aula hoje. Boa noite. Parece comigo, não parece, Catiele? Se parece muito, o sorriso. O sorriso espontâneo. Que legal. Então tá, gente. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar? Fala agora. Ou Cale-se para sempre. cale-se até segura. Eu pensei que eu ia conseguir terminar hoje, não terminei porque tem um céu. Vocês não vão querer parar sem o céu, né? Não, que a parte mais importante, né? Tá bom? Então não tem nada, ninguém tem nada a declarar, então vamos terminar aqui. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem tocado no nosso coração a aprender essas aulas, Pai, de escatologia, para que a gente possa ter mais firmeza, Senhor, nas suas promessas. Quantas coisas boas o Senhor tem guardado para aqueles que te amam. Que nós possamos, Pai, permanecer firme, que nós possamos falar do seu nome para pessoas que não conhecem, para que elas possam também ter os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. Nós nos alegramos hoje, temos gratidão, porque cremos no seu Filho e o nosso nome está lá, Pai. Não porque nós merecemos, porque nós não somos merecedores de nada, Pai. Nós somos merecedores do inferno, mas pelo sacrifício do seu Filho, Pai, nosso nome foi escrito no livro da vida. Essa é a nossa paz, essa é a nossa alegria, e que o Senhor faça, Pai, com que a gente caminhe na tua presença. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.
Fique com Deus. Amém. Boa noite.